Boa noite a todos os presentes nesse dia chuvoso, né, bem convidativo para estudar o Marx e Engels, né, e aprofundamento de estudos, é excelente conjunto, tem dúvidas disso. Então, dando continuidade ao primeiro encontro nacional de pesquisadores marxistas, em todo o evento ele sempre chamou o professor, né, para compor as mesas, e neste evento nós vamos ter o prazer de receber o professor Jadir Antunes, professor do programa de mestrado e doutorado em filosofia, do programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e atualmente está fazendo o estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Os seus trabalhos, desde o programa de mestrado, doutorado, ele vem estudando o problema das crises, que originou, na verdade, um resumo, né, para eu poder explicar, uma síntese, na verdade, do trabalho dele de doutorado, que originou esse livro. Então, para eu não me alongar mais na exposição do trabalho do professor, eu vou passar já o microfone para ele e a gente ter mais tempo para perguntas e debates. Boa noite a todos, então. Agradeço enormemente a presença maciça dos marxistas do Mato Grosso do Sul. Né? Agradeço também o convite generoso aí do professor Ricardo para vir falar sobre, não apenas sobre o meu livro publicado, né? Publicado com a autoria com o professor Héctor Benoit da Unicamp, mas também para debater, para além do tema das crises, temas pertinentes ao capital, aos problemas ligados ao método, à ideia de dialética, presentes tanto no tema das crises quanto na própria obra O Capital. Bom, o livro, então, O Problema da Crise Capitalista em O Capital de Marx, ele, na verdade, é uma segunda edição de um livro anterior que nós publicamos em 2009 pela editora Tipé, que se chamava Crise, o Movimento Dialético do Conceito de Crise em O Capital de Marx. De 2009 para cá, nós fizemos nenhuma alteração estrutural do ponto de vista da revisão de algum conceito, de algum tema importante, mas fizemos uma apresentação melhor dos problemas ligados à ideia de método de Marx e aquilo que nós compreendemos como uma Darstellungsweise, um modo de exposição propriamente dialético contido no interior do capital. Então, há uma parte relativa à apresentação onde eu desenvolvo um pouco melhor, nós desenvolvemos um pouco melhor essa questão. Meu livro também, já em 2009, é um resultado das minhas pesquisas, tanto do mestrado quanto do doutorado, sob a orientação do professor Héctor Benoit, na Unicamp. E é uma síntese, então, um resumo. Portanto, o livro é um livro de coautoria entre o professor Héctor Benoit e eu, Jadir Antunes. Bom, do que trata exatamente, então, o nosso livro, O Problema da Crise Capitalista em O Capital de Marx? Trata exatamente da ideia de crise, né? Exatamente isso. Então, o problema fundamental aqui, que eu vou tentar discutir com vocês, é que a crise é um problema. Em que sentido a crise é um problema? A crise não é só um problema do ponto de vista de que ela afeta as nossas vidas e afeta o conjunto dos indivíduos que vivem dentro do regime capitalista. A crise é um problema no sentido teórico. É um problema no sentido teórico, pelo menos para nós, porque o próprio Marx concebe o termo crise, o conceito de crise, como um problema que pode ser compreendido a partir de dois pontos de vista. E estes dois pontos de vista estão presentes na obra de Marx.
E, a grosso modo, então, existem duas maneiras de você compreender o problema da crise, o significado, o conceito filosófico do termo crise. A primeira maneira, e a maneira mais comum, a maneira que se tornou dominante no marxismo, é a ideia de que a crise é um fenômeno econômico, essencialmente econômico e cíclico. Então, nós estamos acostumados a essa discussão sobre o caráter cíclico das crises. Cíclico porque as crises vêm e voltam, né? Porque exatamente cíclico porque o ciclo econômico faz um giro de crescimento, prosperidade. A crise é o auge da prosperidade, depois da prosperidade vem a depressão ou a recessão, e depois que a recessão e a depressão atingem um determinado ponto, a economia volta a retomar o processo de crescimento, expansão, auge da prosperidade e um novo ponto de crise. Então, há uma certa compreensão do processo da crise dentro do marxismo como sendo um fenômeno cíclico. E por ser um fenômeno cíclico, é um fenômeno regido inteiramente pela lógica ou pelas leis do processo de autovalorização, do processo de acumulação capitalista. Portanto, a crise teria as suas leis próprias, que sempre se repetem a cada 8, 10 anos. E o fundamental, do ponto de vista da teoria cíclica, é compreender as leis, ou aquilo que, na verdade, eles chamam de causas da crise. Depois eu vou falar um pouquinho o que significa exatamente essa concepção. Então, portanto, o termo crise aqui é compreendido como um fenômeno cíclico, que se repete a cada 8, 10 anos. Essa ideia de que a crise é um fenômeno cíclico, ela está contida no interior da obra de Marx, no interior desses 3 livros que compõem o Capital, como um deles e 3. Mas existe um outro conceito de crise, menos desenvolvido, e não suficientemente desenvolvido, mas é um conceito que estaria por baixo deste conceito. É um conceito, um princípio, um movimento mais fundamental, que estaria por baixo do fenômeno cíclico, que na nossa compreensão, no nosso entendimento, seria o conceito, a interpretação fundamental do ponto de vista de Marx. Ou seja, do ponto de vista de Marx, o fundamental não seria tanto compreender o fenômeno cíclico do processo de acumulação capitalista, mas compreender um fenômeno ainda mais profundo e ainda mais imanente, que Marx não chama exatamente de crise, Marx chama de colapso. Então nós teríamos duas teorias sobre o fenômeno da crise. Uma, o fenômeno cíclico. Nesse fenômeno, Marx usa frequentemente o termo latino crise, e uma teoria do colapso, ao qual Marx se refere algumas vezes, que em alemão chama-se Zusammenbruch. Zusammenbruch é a junção de duas palavras. Zusammen é um advérbio que significa tudo ao mesmo tempo, ou conjuntamente, ou simultaneamente, e Bruch é originário derivado do verbo brechen, que significa quebrar. Então, nós traduzimos essa palavra por colapso. Colapso, então, essa Zusammenbruch seria o momento em que o sistema quebra totalmente. E ao quebrar-se totalmente, ele não se reergue mais. O que é diferente do fenômeno cíclico, porque o fenômeno cíclico, o sistema quebra, parte-se, mas ele se reconstrói novamente, exatamente porque o fenômeno é cíclico. Bom, então essa diferença entre uma teoria da crise e uma teoria do colapso não é uma grande novidade, nós não fazemos aqui não inventamos nada de novo, nós apenas recuperamos uma teoria que foi, não exatamente a teoria dominante, mas foi uma concepção, uma visão que o marxismo clássico, o marxismo que se desenvolveu durante a primeira metade do século XX, sabia distinguir
essa diferença conceitual, essa diferença de níveis do fenômeno crise. Depois, a teoria, chamada teoria do colapso, foi lentamente abandonada. Por quê? Porque os teóricos daquele momento acreditavam que era o colapso. Eles entendiam mais ou menos que a economia capitalista era como uma máquina composta por um sistema de peças e de engrenagens, e que o colapso seria um instante em que aquela engrenagem, por conta das suas contradições internas à própria máquina, entraria em pane total e não se reergueria mais. Um pane total, um colapso total, que fundiria totalmente a máquina, que aniquilaria totalmente a máquina. O problema é que essa visão, essa concepção, compreendia que o fenômeno do colapso também era um fenômeno regido por leis totalmente econômicas, por leis ditas objetivas do sistema, tanto quanto os teóricos do conceito de crise quanto o fenômeno cíclico. Os teóricos que advogam a crise como fenômeno cíclico também acreditam que a crise se instaura mediante fenômenos totalmente, leis, causas totalmente objetivas, das quais nós não participamos, das quais a nossa vontade não exerce nenhum papel, exatamente por ser um fenômeno objetivo, econômico, que estaria para além da vontade, queira seja a vontade do movimento operário, seja a vontade, inclusive, do empresário capitalista, já que o sistema capitalista é regido por um conjunto de leis independentes, tanto da nossa vontade, quanto da vontade do conjunto dos empresários e da classe empresarial capitalista. Bom, o nosso livro, então, está organizado, inicialmente tem um prefácio, uma novidade que não tem em relação ao livro anterior, não havia um prefácio. O prefácio é redigido pelo professor Primo de Arruda de São Paulo, Júnior ou Filho? Júnior, que faz uma apresentação sobre a crise do momento. E há uma introdução também, né? Nessa introdução, então, nós fazemos uma apresentação crítica daquilo que a gente chama de teoria cíclica ou também de teoria causal. Teoria causal e teoria cíclica é a mesma coisa. E 3 capítulos, então, 3 capítulos bastante resumidos, que resumem o movimento geral, lógico, conceitual e dialético dos 3 tomos do Capital, do tomo 1, 2 e 3. E uma conclusão, onde nós concluímos, fechamos o desenvolvimento do livro, a apresentação do livro, com o capítulo 52 do livro 3, nominado As Classes Sociais por Marx. É o capítulo de Marx, que seria o último capítulo do Capital, é um capítulo inacabado, exatamente porque Marx pensava em fechar aquele capítulo sobre as classes sociais, acompanhando mais de perto o próprio movimento, o próprio desenvolver da luta de classes durante a segunda metade do século XIX. Então, nós tentamos fazer uma apresentação de conjunto da obra de Marx, dos 3 tomos de O Capital, e pensando exatamente a crise, não então no seu aspecto cíclico ou causal, mas tentando pensar o conceito de crise como uma Zusammenbruch, um colapso, uma quebra, uma aniquilação, uma derrocada final e total. Perfeito? A teoria dominante, então, que é uma teoria que vocês vão encontrar em qualquer, para não exagerar, na ampla maioria dos materiais que discutem o tema da crise em O Capital, a teoria dominante é a teoria, então, teoria cíclica ou teoria causal. Eu prefiro chamar de teoria causal. O que é essa teoria causal? Essa teoria causal das crises parte do princípio, um princípio até certo ponto de vista correto. Se nós ignorássemos que há
um substrato mais profundo do fenômeno da crise. Se nós abstraíssemos, fechássemos os olhos para o fenômeno o fenômeno do colapso total desse corpo que se auto-aniquila no seu processo de expansão e desenvolvimento. Essa teoria causal, ela procura explicar a crise em termos exatamente causais. Em termos exatamente causal. Por que em termos exatamente causal? Porque parte-se do princípio de que a crise possui uma causa, que a crise é um fenômeno e, como todo fenômeno, possui a sua causa. E essa teoria causal encontra 5 causas para a explicação da crise que podem ser encontradas também no conjunto da obra O Capital de Marx. São a primeira teoria, não exatamente na ordem necessária aqui, é a teoria da ideia de uma superprodução de mercadorias, de que a crise seria causada por uma superprodução de mercadorias, ou então que a crise é provocada por uma superacumulação de capital, ou então porque a crise é provocada por um subconsumo das massas, ou então porque a crise é causada por uma desproporção intersetorial, ou então porque a crise é causada pela famosa lei da queda exponencial da taxa de lucro. Estas 5 causas, elas estão distribuídas entre os 3 livros de O Capital. Uma delas, a teoria da superprodução, inclusive vai ser encontrada no capítulo 17 do livro 2 da Teoria da Mais-Valia. Então, qual é o problema da chamada teoria causal? O primeiro grande problema é tentar compreender a crise no seu aspecto causal. O segundo é escolher uma fatia, um pedaço, um retalho do conjunto da obra de Marx como sendo a fatia, o retalho, onde estaria consubstanciado, onde estaria presente o fundamental da teoria de Marx sobre o fenômeno da crise. Então, essas teorias causais, elas vão escolher, ora, quem escolher uma destas 5 causas, exclui as outras causas como centrais. E, portanto, escolhe uma determinada passagem de O Capital. Perfeito? Ou então, essa passagem do livro da Teoria da Mais-Valia. Se não me engano, é capítulo 17 da seção 2, uma polêmica entre Ricardo, que não é o nosso colega Ricardo, de Ricardo e Marx, sobre o problema da superprodução de mercadorias. Então, o primeiro problema que nós enfrentamos e tentamos nos opomos a essa concepção é de que ela fatia o caráter sistemático de apresentação, o caráter lógico, conceitual e dialético das 3 obras do Capital. Exatamente porque ela fatia um retalho, recorta, faz um procedimento científico, faz aqueles procedimentos que os colegas das humanas fazem com qualquer objeto de investigação. Faz um retalho, um recorte, e a partir daquele retalho, daquele recorte, procura compreender a totalidade do fenômeno daquele retalho. A outra é que a crise é cíclica. Então, além de ser causal, a compreensão de que o fenômeno é cíclico, que o fenômeno se repete e se renova sempre de tempos em tempos. E a outra é que o fenômeno crise é determinado por um elemento quantitativo. O problema da crise é sempre pensado por esses colegas da área da humanas. Eu chamo de humanos porque pressupõe que os colegas da humanas, na sua ampla maioria, partilham dessa concepção de crise e desconhecem totalmente o caráter sistemático, lógico, dialético do conjunto da obra de Marx. Perfeito? Ou o caráter filosófico da obra de Marx. Toma a obra de Marx como se toma qualquer objeto da realidade. Se recorta, se extrai um pedaço e se estuda aquele pedaço como se aquele pedaço pudesse nos dizer tudo acerca da realidade. Ora, aquele pedaço só diz verdades acerca daquele pedaço. E nós queremos compreender a verdade não apenas despedaçada, a verdade despedaçada em fatias e retalhos. O conjunto da obra de Marx no seu movimento. Depois eu vou tentar explicar um pouco o que é isso. E o terceiro elemento, então, é o elemento quantitativo, porque a crise é sempre pensada em termos de mais ou de menos.
Ou a crise é causada por um excesso de mercadorias, excesso de investimento, excesso de acumulação, ou a crise é provocada por uma falta, ou por uma ausência, por uma carência, não? Pela falta de lucro, pela baixa taxa de lucro do capital. Então, a teoria causal sempre gira em torno desses três elementos. O fenômeno é cíclico, se repete a cada 8, 10 anos. O fenômeno é causal, possui uma causa central. E o fenômeno é fundamentalmente quantitativo. Ora é de mais, ora é de menos. Não é? Porque ora é de mais, ora é de menos. Ora, se o lucro cair, o empresário capitalista suspende os investimentos e, portanto, a causa da crise é uma falta de lucro. A outra é o excesso. Há excesso de mercadorias no mercado e, portanto, os empresários suspendem os investimentos, interrompe-se a reprodução do capital e instala-se, então, a crise. E a questão, então, entre esses colegas é sempre de tentar saber qual é a causa principal. Dentre estas 5 causas que nós podemos encontrar no capital, qual é a causa central? Uma certa novidade, uma certa tentativa de resolver o conflito foi dada por Mandel, um economista belga, que junta de maneira eclética todas essas 5 causas e diz o seguinte: olha, a crise é multicausal, ou é pluricausal, porque a crise é a combinação de todas essas causas. E um quarto elemento da crise, então, também, e aí talvez seja o pior de todos os elementos, é que a teoria cíclica, causal e quantitativa da crise é sempre empregada para se compreender os fenômenos empíricos da crise. Os fenômenos que aparecem de tempos em tempos no cenário da economia mundial. Então, a obra de Marx, nessa perspectiva, é pensada de uma certa maneira cientificista e instrumental. Por quê? Porque essas teorias servem de instrumento, ou então de um referencial epistemológico para se compreender os fenômenos empíricos, aquilo que é exatamente fenômeno, do ponto de vista da dialética, da filosofia e do próprio pensamento de Marx, ou seja, daquilo que é passageiro, daquilo que vem e volta. Ok? Todos esses teóricos da crise também se apoiam numa autoridade, num sujeito que tem uma certa autoridade na leitura mais imanente, mais profunda da obra de Marx, que chama-se Roman Rosdolsky. Roman Rosdolsky é um sujeito que escreveu uma obra nos anos 50, tem tradução para o português, chamada Gênese e Estrutura da Obra O Capital de Marx. Eu conheço só o Gênese e Estrutura do Capital de Marx. E é uma obra em que o Rosdolsky escreve para comparar, para mostrar que, na verdade, os 3 tomos do Capital, o tomo 1, 2 e 3, teriam como fundamento os Grundrisse. Os Grundrisse são um conjunto de esboços, de rascunhos que Marx escreveu e vão servir de preparatório para a redação final de O Capital. Os Grundrisse, há uma diferença entre os Grundrisse e o Capital, que é a diferença entre uma obra escrita para a autocompreensão do autor, e, portanto, cheia de lacunas não suficientemente desenvolvidas, e uma obra que já foi redigida com a intenção de ser publicada, né, já com a correção, com a revisão, e escrevendo para um outro leitor que não o próprio autor. Então, os Grundrisse possuem uma riqueza mais filosófica, mais dialética em relação ao Capital. E o Rosdolsky diz, então, que há uma lacuna na obra de Marx. Entre várias lacunas, há uma lacuna importante, que é exatamente a lacuna sobre o tema das crises. E, portanto, uma vez que foi identificada uma lacuna na obra de Marx, os colegas que se apoiam na teoria causal vão, então, procurar onde está a teoria das crises de Marx. E vai encontrar, então, um texto que diz: aqui está a teoria
da crise do senhor Marx. Bom, a nossa perspectiva, então, é radicalmente diferente desta perspectiva cíclica, causal, quantitativa e instrumental empírica do conceito de crise, porque nós procuramos mostrar que, na verdade, Marx opera com um segundo conceito, um segundo termo, uma segunda concepção mais profunda, mais imanente do conceito de crise, que nós traduzimos para o português com o termo colapso, e que em alemão se escreve com o termo Zusammenbruch, que é exatamente o fenômeno pelo qual uma coisa, quando quebra, não quebra apenas uma das partes e nem se recompõe. Ela quebra, ela entra em colapso total e não se reergue jamais. Perfeito? Então nós temos que pensar a teoria da crise como uma espécie de teoria do colapso. É mais ou menos uma ideia aproximada à ideia do colapso cardíaco. Dificilmente o sujeito que é afetado por um colapso cardíaco se recupera do colapso. Ele se recupera das crises cardíacas. As crises cardíacas são tratadas, são passíveis de serem transpostas. Agora, um colapso total, enfim, o colapso de qualquer órgão interno é irrecuperável, leva inevitável, fatalmente, o corpo à morte, à aniquilação do corpo. Enquanto que as crises, né, nós mesmos, por exemplo, usamos também na nossa linguagem ordinária, médica, sabemos fazer essa diferença entre crise e colapso. Né? Na crise estomacal, na crise renal, não leva necessariamente o corpo ao colapso. É só uma crise passageira que é tratada, que é recuperada, que é realimentada e não leva o corpo fatalmente à morte, à aniquilação, à derrocada e à queda absoluta e total. O termo, então, a ideia de que existe uma teoria do colapso, uma teoria desta natureza em O Capital, ela foi considerada, relativamente considerada, como uma teoria presente, real, nos escritos de Marx sobre a crise, mas ela também entrava em conflito porque você também pode encontrar nos textos de Marx todas as afirmações, todas as defesas, todos os argumentos daqueles que defendem uma teoria causal. Porque na obra de Marx, no conjunto dos textos de Marx, também está lá a ideia de que a crise possui um caráter cíclico. Marx chega até a dizer que as crises não são permanentes, chega até consultar Engels, que era seu companheiro e administrador das empresas do pai, e sabia que o ciclo econômico durava em torno de 10, 12, 13, às vezes menos. Nós também vamos encontrar, né, o termo, por exemplo, Ursache, que é a causa original da crise, que também pode ser equiparado ao conceito de causa da crise, de que haveria uma Ursache, acho que é isso, não recordo exatamente o que, mas é uma causa original da crise. Que a crise também possui uma determinação quantitativa, também está presente nos textos de Marx. A ideia de uma sobreprodução, de uma sobreacumulação, né? A ideia de que a crise é provocada por um excesso, como também o contrário, de que a crise é provocada por uma falta, por exemplo, a ideia de subconsumo, ou a ideia de uma queda na taxa de lucro do capital. Mas é também possível encontrar em Marx uma teoria do colapso. Bom, qual é o problema de encontrar em Marx uma teoria do colapso? O problema é que você não pode mais, então, ler o Capital pela perspectiva cientificista retalhada das ciências humanas. Você não pode mais olhar a obra de Marx com o olhar da ciência, mas sim com o olhar da filosofia.
e da filosofia essencialmente dialética. É necessário olhar para o Capital mais ou menos como nós compreendemos a obra de Hegel, como uma filosofia sistemática, como um sistema. Como assim um sistema? Um sistema é uma totalidade que pressupõe no seu interior um conjunto de partes. Então, o Capital, pensando aqui os 3 tomos, é um sistema constituído por 3 partes. Livros 1, 2 e 3. Assim como cada um destes livros possui um conjunto de partes, né? Partes ou seções. Assim como cada uma dessas seções também possui um conjunto de partes chamada de capítulos. Então é preciso compreender a obra de Marx como um sistema, como um conjunto, como uma totalidade, aonde cada uma destas partes só pode ser compreendida dentro do sistema, dentro da totalidade do conjunto. Então é preciso compreender, primeiro, que o Capital é um conjunto formado por 3 livros, que esse conjunto desses 3 livros está ordenado, organizado de uma maneira lógica, de uma maneira dialética, e que cada uma das seções que compõem cada um dos tomos também está posta de uma maneira sistematizada e dialética, de uma maneira logicamente ordenada. Assim como os capítulos de cada sessão também estão ordenados, dispostos de maneira também lógica e ordenada. Essa ideia de que o Capital é uma obra sistêmica está presente na própria obra de Marx. Né? Por exemplo, o livro 3 possui como subtítulo exatamente, né, o processo total. O livro 3, o processo total de produção. Quer dizer que o livro 3 acolhe tanto o livro 1 quanto o livro 2. Significa dizer que os 3 livros estão divididos sistematicamente no sentido de que o objeto do livro 1 é um objeto, o objeto do livro 2 é outro objeto. O objeto do livro 1 é a análise das relações de produção da mais-valia. Isso nós encontramos uma certa facilidade dentro da obra de Marx, a ideia de que o livro 1 tem como objeto o processo de produção do capital, o processo de produção da mais-valia. O livro 2 tem como objeto de análise não mais as relações de produção da mais-valia, mas já a esfera da realização da mais-valia, a esfera da conversão da mais-valia em dinheiro, porque nós sabemos que para o empresário capitalista não importa, o fundamental não é produzir a mais-valia, produzir mercadorias prenhas de mais-valia. O fundamental para ele é transformar a mais-valia em dinheiro, fazer o processo de conversão ou de realização, que é o termo técnico empregado por Marx. E nós sabemos também que para o empresário capitalista não basta apenas trocar mercadoria por dinheiro. É necessário repetir todo o processo novamente. Voltar a trocar novamente dinheiro por mercadorias e deste processo extrair mais dinheiro. Então o processo todo é uma troca de dinheiro por dinheiro, de dinheiro por mais dinheiro, mediado pelo processo de produção analisado no livro 1 e pelo processo de realização analisado no livro 2. O livro 3, então, vai analisar o conjunto desses processos, a reunião, a unificação do processo analisado no livro 1 e com o processo analisado no livro 2. E no livro 3, então, Marx passa para a análise do processo na sua totalidade, né? Gesamtprozess, termo alemão empregado no próprio subtítulo do livro 3. E no livro 3, Marx vai estudar, então, o processo de distribuição da mais-valia entre os próprios empresários capitalistas, seja o empresário da indústria, do comércio, do setor financeiro, ou seja, com o proprietário fundiário, na forma da renda. Perfeito? Então, os 3 livros estão dispostos, lógica e ordenadamente, dialeticamente.
E da mesma maneira estão dispostas as seções que formam cada um desses livros. Okay? E Marx, ao longo do texto, mostra essa ideia, essa estrutura lógica, dialética e ordenada do conjunto dos três livros. Então, em grande parte, esse foi o nosso trabalho no livro, de mostrar que o conjunto do Capital possui essa estrutura, essa ordenação. E, portanto, é profundamente antidialético, antilógico e anti-marxista ou anti-marxiano, é uma perspectiva inteiramente antitética, oposta à perspectiva de Marx, querer compreendê-lo retalhadamente, fatiadamente, querer compreendê-lo compreendendo-se apenas um pedaço, apenas uma fatia, um retalho da sua obra, deslocada totalmente de uma visão sistemática, lógica e dialética da exposição. Então, em grande parte, o nosso esforço todo no livro, então, a apresentação. O livro, então, inicialmente tem uma apresentação onde nós criticamos essa visão causalista da crise, essa visão falsa no nosso entendimento. Está dedicado a mostrar, então, mostrar a maneira metodológica, a maneira lógica e dialética da organização e da exposição. E depois, durante os 3 capítulos que vão formar o núcleo do Capital, o nosso esforço, então, todo é de mostrar como o conjunto do Capital está organizado desta maneira sistemática, lógica, conceitual e dialética. Então, isso tudo também pode ser encontrado dentro do Capital, tanto quanto as afirmações retalhistas dos nossos colegas da teoria causal. Mas nós acreditamos que a visão sistemática, lógica e dialética de Marx é a visão que o próprio Marx tinha da sua obra, a visão mais fundamental, mais filosófica da sua obra. Então, o que seria essa organização lógica, dialética, conceitual? Este modo de apresentação, esse modo de apresentação dialética que nós tentamos mostrar no livro. É basicamente, o princípio organizador do livro é basicamente o seguinte. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos qual é a meta, qual é o fim desejado por Marx com a sua obra. Nós sabemos que a meta, o fim, o telos, a meta, o propósito que orienta a atividade, tanto militante quanto teórica de Marx, é a organização do proletariado em classe e a tomada final do poder. A ascensão, a organização e a ascensão do proletariado em classe, como classe revolucionária, capaz de tomar o poder e, na medida em que toma o poder, põe fim ao processo de reprodução do valor, põe um termo final ao processo de reprodução e valorização capitalista. Ou seja, põe um termo final, real, ao próprio mundo da sociedade capitalista, ao próprio mundo da mercadoria, do dinheiro, da divisão social do trabalho, da propriedade privada, do mercado, enfim, de todas essas instituições que estão ligadas à sociedade capitalista. Põe fim ao Estado capitalista, ao direito capitalista, ao direito burguês, ao Estado burguês, enfim, a todas as instituições ligadas à ordem burguesa. Porém, isso que nós chamamos de princípio, de telos, de fim, de meta, ela não aparece inicialmente já no primeiro capítulo. Essa ideia de que a meta final do movimento operário é instaurar o colapso total do sistema, provocar a Zusammenbruch do sistema, a queda total, o colapso fatal e inevitável do sistema, não aparece explicitamente desde o primeiro livro, não aparece explicitamente, desde a primeira sessão do primeiro livro do Capital, não aparece explicitamente na segunda sessão, não aparece explicitamente na terceira, na quarta, na quinta e na sexta sessão.
esse princípio vai aparecer como um princípio revelado, exposto, apenas na última sessão, na 7ª sessão do livro primeiro. Como também vai aparecer de maneira não suficientemente desenvolvida, porque Marx não escreveu, não preparou, não desenvolveu suficientemente nem o livro 1 nem o livro 2 para publicação, esse mesmo princípio de que aquilo que alimenta, aquilo que motiva, aquilo que impulsiona o processo de redação do Capital, o processo de militância, tanto teórica quanto prática, de Marx, dos marxistas e do movimento operário, que é a tomada do poder, vai aparecer também, ainda que não desenvolvida, no capítulo 52 do Capital. Então, o Capital, o conjunto desses 3 livros, ele está organizado mais ou menos da seguinte forma: a nossa meta é tomar o poder. Mas essa meta é tomar o poder para o movimento, para o intelectual, para o militante marxista, que já conhece teoricamente a meta e aceita aquela meta como uma meta justa, como uma meta racional. E a outra coisa distinta da compreensão teórica, intelectual, filosófica, da necessidade do sistema capitalista ser ultrapassado, ser negado, ser tomado revolucionariamente pelo proletariado, outra coisa é a consciência do movimento operário, é a consciência do trabalhador comum, que não compreende essa meta e nem aceita espontaneamente e facilmente a meta. Por quê? Porque há um desnível de consciência, há uma diferença no grau de consciência daqueles que aceitam e desejam a meta e aqueles que vão realizar efetivamente a meta. Entre aqueles que compreendem a necessidade da meta e aqueles que vão realizar efetivamente a meta. Porque os que vão realizar efetivamente a meta não serão, né, os professores, os intelectuais, os membros do partido ou da vanguarda revolucionária. Os que vão realizar efetivamente, do ponto de vista de Marx, são os operários, são os proletários, são os membros da classe operária, né, que estão engajados no processo efetivo de produção, realização e valorização do valor. Então, o Capital está todo organizado, desde a primeira sessão do Capital até a última sessão, desde o primeiro capítulo até o capítulo 24 do livro 1, de maneira a ir revelando, a ir mostrando, a ir tornando clara e explícita esta meta para o próprio movimento operário. Então, o processo todo é um processo dialético, é um processo filosófico, é um processo educativo, é um processo pedagógico, que vai lentamente, então, mostrando, apontando o conjunto das contradições que estão contidas no interior do Capital, mas que não são percebidas, clara e teoricamente, pelo conjunto do movimento operário, mas a exposição toda vai iluminando, vai esclarecendo o conjunto dessas contradições e mostrando que essas contradições só podem ser resolvidas efetivamente com aquilo que Marx chama de negação da negação, ou com aquilo que ele chama de Zusammenbruch, com o colapso final do processo, com o colapso final do sistema. Ainda que no meio desse movimento todo, esse movimento que vai desde o estado de alienação e incompreensão por parte do movimento operário da necessidade de negar totalmente o sistema capitalista, desde o momento em que começa o processo de leitura, conhecimento, compreensão e autoesclarecimento das contradições do conjunto do sistema capitalista, desde aquelas contradições mais básicas, mais elementares que Marx apresenta na primeira sessão, como a contradição entre valor de uso, valor de troca, valor de uso, valor, mercadoria e dinheiro, que são contradições totalmente abstratas, indeterminadas, até as contradições que já aparecem no processo de compra e venda da força de trabalho, até as contradições que aparecem no interior da fábrica, quando o trabalhador é posto para trabalhar sob as ordens do patrão, quando o trabalhador é posto numa relação do tipo senhor e escravo, onde ele perde toda a autonomia, todo o direito, toda a vontade, toda a autonomia, toda a liberdade diante da fábrica, diante da máquina, diante do movimento mecânico da fábrica, até os processos seguintes, da luta pela jornada de trabalho, da luta pelo salário
que corresponde ao valor da força de trabalho, no meio de todo esse processo, até chegar ao último capítulo, ao capítulo 24, que Marx conclui o processo com a tomada do poder, com aquilo que ele chama de negação da negação, há um conjunto de crises, há um conjunto de vai e vens, que são de natureza econômica. O fenômeno cíclico vai seguindo o seu curso. Agora, o colapso total, a queda fatal, inevitável, da qual o sistema não pode se levantar, não é um fenômeno totalmente objetivo, não é um fenômeno totalmente mecânico, não é um fenômeno totalmente regido pelo simples movimento econômico das categorias, dos conceitos, das relações de troca, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas é um processo que tem como elemento decisivo a vontade organizada, a vontade racional do movimento operário em pôr um fim definitivo ao processo de acumulação capitalista. Então, o termo final, a crise aqui deve ser compreendida, então, nesse sentido de termo final, de resultado final negativo de um processo, como Matsusan Brucht. Esse processo, ele está por debaixo, ele está para mais além do processo cíclico, econômico, causal, fenomênico e empírico do sistema de acumulação capitalista. Certo? Então, isso é o que nós tentamos mostrar de maneira geral no livro, como o conjunto dos 3 livros de O Capital fazem parte de um conjunto, como um conjunto as peças pertencem e funcionam e se compreendem e têm sentido somente no interior deste movimento, desta lógica, deste processo, e como é totalmente anti-marxista, anti-filosófico, anti-dialético, querer compreender o conjunto deste movimento que leva o capitalismo necessariamente à crise, mas não à crise cíclica, mas assim a sua crise, também não a sua crise estrutural, mas assim a sua crise fatal, a crise através do qual a classe operária vai lentamente tomando conhecimento, ganhando consciência, tomando consciência das contradições, do modo como ela produz, como ela própria produz estas contradições, do modo como ela vive estas contradições e do modo revolucionário de se resolver essas contradições. Então, o conjunto do primeiro, do segundo e do terceiro livro se consuma com a ideia de colapso, com a ideia de uma Suzano Bruno do sistema. E aqui nós só podemos compreender o conceito de crise em Marx se nós compreendermos o conceito de crise anterior a Marx, se nós compreendermos o conceito de crise no sentido propriamente filosófico da palavra. E nesse sentido nós temos que fazer um retorno até o mundo grego antigo e compreender o significado do conceito de crise, do termo crise para os gregos do mundo antigo. Bom, eu vou tentar então aqui explicar o significado do conceito de crise para os gregos antigos, para, de certa maneira, provar aquilo que não está suficientemente provado, aquilo que não está suficientemente desenvolvido em O Capital, né? E ver se eu consigo convencê-los da justeza da nossa interpretação sobre o próprio Capital. Por que isso? Exatamente porque o conjunto do Capital não está suficientemente desenvolvido, né? Alguns colegas já me acusaram de que a nossa teoria, a nossa compreensão, né, concepção do professor Hector e a minha, da qual eu partilho, o próprio Ricardo partilha, Carlos também partilha, estou me orientando no mestrado, Margarida também, minha atual orientando, partilha. De fato, a obra de Marx não está suficientemente desenvolvida. Então, é justo tentar pensar como Marx pensava a si próprio. Certo? É claro que os colegas da teoria causal vão defender o mesmo argumento, porque todos os argumentos da teoria causal também estão em Marx. Mas nós só podemos concordar com os colegas causalistas
se nós também concordarmos com o procedimento metodológico dos colegas, que é o procedimento de retalhar, fatiar e despedaçar, que é o procedimento de espicaçar a realidade e, nessa realidade espicaçada, tentar encontrar a verdade. Ou seja, a menos que nós sejamos partidários dos diversos métodos científicos de interpretação da realidade, do espicaçamento, do fatiamento, do retalhamento, do recorte, que são os processos, os métodos, né, analíticos, empíricos, são, do ponto de vista de Hegel, seria o método próprio ao entendimento. Nós não somos filósofos do entendimento, nem Marx era. Marx era um filósofo dialético que pensava a sua obra dentro de uma ideia de sistematicidade, dentro de uma ordem lógica, conceitual. Então, se nós pensarmos, por exemplo, o significado do termo crise para o pensamento jurídico e filosófico grego, nós vamos ver que o termo crise para o mundo antigo tem esse significado, esse sentido que Marx também atribui, como resultado negativo de um processo. Então, nós podemos encontrar essa ideia de crise, por exemplo, no sistema jurídico, mas podemos encontrar também na nossa vida diária. Por exemplo, pensem a relação amorosa, a relação homem e mulher, ou as relações homoafetivas, aqui pouco importa. Pensem as relações amorosas, homem e mulher. Enquanto predomina a unidade e a identidade do casal, predomina a ausência de crise. Perfeito? Mas a ausência de crise, de conflito, de oposição entre o casal só é possível mediante a abstração das diferenças que estão ali dentro. Né? São duas vontades livres, duas vontades autônomas, são dois sexos, dois gêneros distintos, que se unem amorosamente porque há algo entre eles que os une e os identifica. O problema é que esses dois seres, esses dois sujeitos são também sujeitos distintos. E as diferenças entre ambos estão ali dentro, uma forma de germe, de potência. E na medida em que o casal vai vivendo, na medida em que o tempo vai andando, as diferenças começam a germinar, começam a aparecer, começam a vir ao palco da realidade. E na medida em que as diferenças vão se desenvolvendo, vão desenvolvendo-se também os conflitos e a crise. O casal pode resolver as suas crises na medida em que abstraem as diferenças e jogam todo o peso na identidade e na unidade do par. Mas chega um momento em que, dado o caráter das diferenças, dado o potencial negativo da diferença, instaura-se o divórcio definitivo e o colapso definitivo da relação amorosa. Essa diferença entre divórcio e crise também é muito presente em Marx. Marx utiliza diversas vezes o termo Scheidung na obra. Scheidung, que é um termo alemão, está presente diversas vezes a ideia de que a relação entre capital e trabalho começa abstraindo-se as diferenças, pensando só a unidade e a identidade do empresário e do trabalhador, do capitalista e do trabalhador, de uma maneira totalmente abstrata, como aparece no primeiro livro, como aparece na primeira seção do primeiro livro, que é a unidade entre mercadoria e dinheiro, comprador e vendedor. Mas, na medida em que o processo vai avançando, na medida em que o simples ato de compra e venda de mercadorias transforma-se num ato de compra e venda da força de trabalho, surge já uma diferença. Por quê? Porque a mercadoria que o trabalhador vende já não é mais uma mercadoria qualquer, é seu próprio corpo, e aquilo que o patrão entrega para o trabalhador é dinheiro. Depois, na fábrica, as diferenças se acentuam ainda mais, e depois, no processo todo de exposição das contradições do sistema, as diferenças vão sendo produzidas, e essas diferenças vão alimentando não apenas a crise, que pode ser resolvida, que é cíclica, mas vão alimentando o fenômeno do divórcio, o fenômeno da Scheidung, do colapso, da Zusammenbruch,
do casal, e esse colapso põe fim, então, nessa relação, e ambos partem para uma nova vida, para um novo mundo, para novas experiências. Por quê? Porque a relação atingiu o clímax do colapso. Porque as crises não foram mais possíveis de serem resolvidas e superadas. As possíveis causas de crise foram encontradas, conhecidas e resolvidas, mas as diferenças não foram totalmente resolvidas. E na medida em que não se tornou possível a resolução plena e total da diferença, instala-se o processo, o fenômeno do divórcio e da Scheidung e do colapso total da relação. Também no direito, o direito grego antigo compreende também que a crise se instala no processo jurídico quando a decisão final do juiz é pela condenação do acusado. Pense, por exemplo, como funciona o processo jurídico. Inicialmente, o processo jurídico começa com a figura do acusado. O acusado está numa relação de identidade e unidade consigo e com a comunidade. De repente, surge uma acusação contra o acusado. Claro, o acusado ele não é acusado, surge uma acusação e ele torna-se acusado. Imagine a condição do sujeito que é tido como honesto e depois recebe a acusação da desonestidade. A acusação da desonestidade é uma diferença que surge na figura da honestidade. É um predicado negativo, é um elemento negativo, é um elemento que nega o sujeito e faz o sujeito entrar em movimento. Entrar em movimento para provar que a crítica e que a negação imputada é falsa. Bom, aí o processo vai seguir a sua rotina, né? A acusação vai defender a verdade como sendo a verdade do negativo, o processo negativo, a negação, a negatividade é que é verdadeira, ou seja, o termo da falsidade é que é o verdadeiro, e a defesa vai fazer a defesa da identidade, da unidade e da honestidade do acusado. Bom, o processo final se encerra, pode ser concluído com dois resultados. O primeiro resultado é o da absolvição. A absolvição, então, confere verdade ao termo positivo e idêntico. Confere verdade à defesa, que defende a identidade e a unidade do acusado e recusa todo o processo crítico negativo. Mas o resultado também pode ser negativo para o acusado. O acusado pode ser condenado. Se o acusado é condenado, o princípio vitorioso é o da acusação, é o da crítica, é o princípio da negação, o princípio da negatividade. Quando o princípio da negatividade é vitorioso, os gregos dão um nome a esse fenômeno de crise. Então, a crise aqui aparece como o termo último, o resultado final mais negativo do processo. Perfeito? E é nesse sentido que Marx pensa e emprega o termo crise, como o resultado necessário, inevitável, fatal para o acusado. Perfeito? Então aqui nós podemos dizer que o termo crise aqui, ele está mais próximo do termo colapso, de uma Suzanne Bruch, porque a vida do acusado entra totalmente em colapso, porque ou ele é executado e perde o direito à vida, ou ele é preso e perde o direito à liberdade. Sendo condenado à morte, ele desaparece totalmente da realidade, ele é aniquilado totalmente da realidade. E sendo preso, ele também é, de certa forma, aniquilado, retirado totalmente da realidade. Ele deixa de pertencer àquela realidade. Então, o termo crise aqui, em Marx, também deve ser compreendido como o movimento, o momento derradeiro, último e total, em que o sistema é totalmente aniquilado, em que o princípio negativo, o princípio da crítica, se mostra vitorioso, e ao se mostrar vitorioso, aniquila totalmente o acusado. Ou seja, aniquila totalmente o sistema capitalista.
Então, pensem aqui, o movimento operário, os intelectuais ligados ao movimento operário, o conjunto do movimento operário, que representa a crítica e a negação, que representa aqui o polo da acusação, ao final do processo em que se consuma a negação da negação e a tomada final do poder pelo movimento operário, atribui ao princípio da negação, ao princípio do colapso, o caráter de verdade. E tira o princípio de verdade, o princípio da efetividade ao acusado. Mostra que o acusado está cheio, corrompido de contradições, de que a honestidade, a identidade e a unidade é totalmente falsa, e por ser totalmente falsa e contraditória, nós então resolvemos aniquilar e negar esta realidade e construir uma nova realidade, sob novos princípios, sob novos fundamentos, sob novos elementos. O interessante aqui na minha interpretação, na nossa interpretação, é o seguinte: pegue por exemplo a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 15, sou um pouco entendido também. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 15, onde Mateus fala do dia do juízo final, o dia do julgamento final, esses evangelhos foram escritos na língua grega, que era a língua culta antiga. Está escrito exatamente o seguinte: imera crise. Crise aqui tem o sentido de juízo ou julgamento. É o dia do julgamento final, o dia do juízo final. Então, para mostrar aqui que crise tem esse sentido de julgamento, de juízo final, de juízo derradeiro, como termo último, como termo derradeiro, não como termo cíclico, não como crise cíclica, porque a crise no seu sentido cíclico, ela também é o termo final, só que é o termo final de um ciclo, porque logo a economia se recupera, entra novamente em ascensão e, claro, desemboca novamente numa crise. Mas aqui o termo crise tem toda a força, todo o peso de uma crise, de um juízo, de um julgamento derradeiro, total e final, do qual o acusado não tem mais como retornar ao seu estado positivo inicial. Então, lembra mais ou menos o que é o dia do juízo final, o dia do julgamento final, o dia da crise final. É o momento em que, aqui me falha um pouco de liturgia bíblica, mas é o dia em que os bons serão separados definitivamente dos maus, os bons vão viver um novo mundo no céu, e os maus vão viver uma nova vida no inferno. A relação entre os dois é totalmente liquidada. Se até aqui bem e mal marchavam juntos, agora, a partir de agora, eles estão totalmente separados um do outro, e o mundo do qual ambos partilhavam, o mundo no qual ambos habitavam, é totalmente liquidado, é totalmente aniquilado, entra em colapso. Os únicos mundos que vão sobreviver, se é que terão sobreviver aqui cabe, é o mundo do céu ou o mundo do inferno. E, portanto, essa história, essa marcha da humanidade sobre a Terra é aniquilada, é negada absolutamente. Então, também é nesse sentido que a gente tem que pensar no termo crise empregado por Marx, ainda que não esteja suficientemente desenvolvido de maneira clara e explícita em O Capital. O termo crise, na verdade, ele é o termo extremamente oposto ao termo absoluto, que é o termo que define a filosofia de Hegel. Se nós quiséssemos pensar, tentar definir em poucas palavras o que é o sistema de Hegel, em que se fundamenta o princípio dialético de Hegel, é o princípio do absoluto. O que é o absoluto? Absoluto é um termo latino que também tem origem jurídica e filosófica, que vem de absolutus, que significa absolvido de. Então, o processo pode ser absolvido. O casal também pode absolver um ao outro e manter a união mediante uma reconciliação frequente. Perfeito? Então, o absoluto é o princípio através do qual
o momento anterior ao processo é restaurado, é retornado. Né? Em Hegel, há um movimento total do conceito, do espírito, do próprio estudo, é de um retorno, é um movimento cíclico. Né? Por quê? Porque pensa em um processo jurídico. O processo jurídico inicia com o polo da identidade e da unidade, o sujeito que está ali estático, concebido na sua plenitude, na sua honestidade moral, na sua plenitude moral, e logo sofre a acusação. A acusação destrói aquela posição imóvel e estática e obriga o sujeito a entrar em movimento, a entrar no movimento do processo, a defender-se das acusações. Se o juiz confere a sentença da absolvição, significa que o princípio da negatividade é negado, o princípio da negatividade é negada, ocorre aquilo que Hegel também chama de negação da negação. Só que em Hegel, a negação da negação não é aniquilação total. A negação da negação é um retorno do movimento total ao seu ponto de partida. Por quê? Porque o sujeito não é executado, o sujeito não é retirado da realidade, nem pela execução e nem pela privação da liberdade. O sujeito retorna aos braços da situação anterior. É reacolhido novamente na comunidade, porque as contradições foram resolvidas, foram solucionadas. Só que aqui as contradições foram resolvidas e solucionadas mediante uma Aufhebung. O que é a Aufhebung? É a conservação do princípio positivo inicial mediante a aniquilação da contradição. Enquanto que em Marx, o processo final, a negação final, a crise, essa Zusammenbruch, essa sentença final negativa, ela não elimina só as contradições, mas ela elimina também os polos da contradição. Perfeito? Então, também, se nós quisermos pensar radicalmente qual é a diferença entre Hegel e Marx, nós temos que pensar que a diferença se explica pela oposição entre o princípio do absoluto e o princípio da crise. Mas a crise não pensada como crise cíclica. Tanto que os colegas que interpretam o conceito de crise como crise cíclica passam longe de qualquer discussão com Hegel ou com o conjunto da tradição filosófica, especulativa, dialética europeia. Então, para finalizar, a crise, na verdade, é aquilo que Marx chama de negação da negação. Mas essa negação da negação não é uma negação só das contradições e da conservação dos polos. É uma negação da negação que elimina a contradição, eliminando os elementos da contradição. Ou seja, eliminando o capitalista enquanto classe capitalista e o trabalhador enquanto classe trabalhadora. Não eliminando fisicamente, evidentemente, mas eliminando ali no sentido social, histórico da palavra. Né? E fundando, então, uma nova realidade, que não é nem a realidade do céu e nem a realidade do inferno, mas é uma outra realidade para a qual esta realidade presente foi totalmente aniquilada, negada. Né? Porque a partir da tomada do poder, inicia-se aquilo que Marx chama de expropriação dos expropriadores e a fundação de uma economia já sem capitalistas, sem trabalho assalariado, sem propriedade privada, propriedade coletiva, sem dinheiro, sem mercadoria, e sem o conjunto das contradições que animaram a vida humana até aquele momento. Então, é uma visão radicalmente diferente da visão cíclica, mas não é totalmente nova também. Na verdade, é uma teoria que foi negada, esquecida e jogada para debaixo do tapete pela própria história do marxismo, não só a história intelectual, mas também a história política do marxismo, e das revisões e adulterações e retalhamento que a obra de Marx sofreu aí ao longo de mais de um século na mão da história do marxismo, ainda que não de toda a história do marxismo. Eu me desculpo aí pela extensão da exposição e abro então aí para
para as perguntas, para o debate, para a controvérsia entre nós.